Vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Como foi precioso que a gente desfrutou ontem, o que nós vivemos ontem. O Senhor é bom. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 5. Gente, quem aqui lembra, ainda que remotamente, a primeira vez que alguém lhe falou sobre este homem chamado Jesus? Quem lembra disso? Eu não estou falando daquela impressão que a gente tem, do que a gente cresce na infância ouvindo, né, muitas vezes, que há um papai no céu, ouvindo que há um Jesus que morreu por nós. Muitas vezes aquilo que a gente vê na TV, num filme, em alguma coisa, num desenho animado. Mas eu falo daquele momento onde, de uma maneira séria, você começou a conceber que existia um homem que foi capaz de entregar a vida por você. Quem lembra disso? Agora, lembrando disso, você lembra de como foi difícil passar a acreditar que essa informação era uma realidade? De como foi difícil passar a crer de que tudo aquilo que você passou a vida ouvindo, de aquele desenho que você via na TV, aquele filme que você via na TV, representava algo que verdadeiramente aconteceu. E que não foi apenas algo que um dia alguém fez e passou, mas é algo que alguém ainda está fazendo. Porque o que Jesus fez por nós não aconteceu. O que Jesus fez por nós está acontecendo ainda. E sabe o que isso significa? Isso significa que esse mesmo Jesus, do qual nós ouvimos falar, mas que nós passamos a conhecer, à medida em que eu me relaciono com Ele, à medida em que eu aproximo o meu coração do coração dEle, eu consigo descobrir mais sobre quem na verdade eu sou, do que quem Ele é. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, a gente conhece mais quem a gente é. A gente percebe mais o que a gente precisa. A gente entende mais aquilo que a gente necessita. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é esse lugar que onde todo homem e toda mulher chega, ele não tem mais para onde sair. Quando a gente estava orando aqui, o Senhor, eu até falei aqui sem dar um contexto, eu digo, Deus, ninguém vai entender nada. Mas quando a gente estava aqui orando, ministrando, eu tive uma visão de uma rua sem saída. E o sentimento do meu espírito era Deus dizendo assim: eu estou levando algumas pessoas a esse lugar, para que elas entendam que no momento em que elas me encontrarem, elas não vão mais precisar viver procurando um destino. Jesus é o nosso destino final. Eu posso ouvir um amém? Eu queria pedir que você, com muito amor, olhasse para o irmão que está do seu lado e falasse assim para ele: Jesus, Ele é o seu destino final. Diga assim: você pode procurar em muitos lugares, em muitas coisas, em muitas pessoas, mas só em Jesus está a plenitude do que você precisa. E sabe, irmãos, eu particularmente cresci ouvindo muito sobre Jesus. Só que nessa minha construção de vida, me foi apresentado muitas versões de Jesus. Primeiro, eu conheci um Jesus que ele tinha um tipo de poder em cada igreja que ele participava. Porque o Jesus dos católicos era de um jeito, o Jesus dos evangélicos era de outro jeito.
Aí quando tu entra na igreja evangélica, o Jesus da denominação A é de um jeito. Ele é mais tranquilo, né? Ele é mais sóbrio. O Jesus da outra igreja, ele é canela de fogo, oração, salto solto, voadora dentro da igreja. O outro Jesus, ele é mais crítico. Ele está ali para dizer o que está certo, o que está errado. O outro Jesus de outra igreja, ele é mais good vibes, é isso aí. Venha como vier e está tudo certo, está ligado. Mas um dia, eu descobri um Jesus que estava aqui, que estava na palavra. E esse Jesus que estava na palavra, ele era um Jesus que ama os tipos de igrejas que são diferentes. Esse é um Jesus que ama os tipos de pessoas que são diferentes. Esse é o Jesus que ama qualquer tipo de pecador que existe. Mas esse também é o Jesus que quer mudar e transformar a vida de todos aqueles que o conheceram por meio da sua palavra. O maior sinal de um homem e de uma mulher que conheceu Jesus genuinamente é quando ele passou a crer não apenas com entendimento e com compreensão, mas com manifestação de vida, quem de fato Jesus é. O texto que nós vamos ler agora, ele é um texto que me intriga muito, porque eu acredito que ele fala sobre um nível que eu e você precisamos entrar na nossa relação com Jesus. Um nível de olhar para um Senhor sem pedir que Ele me explique quem Ele é, sem pedir provas de quem Ele é. E antes que você pense, pastor, essa geração realmente é uma geração muito crítica, é uma geração que fala muito um do outro, é uma geração que quer provas de que Deus existe. Deixa eu te falar uma coisa, isso aconteceu no meio dos discípulos, tá? Não esqueçam disso. Não esqueçam que quando o Senhor ressuscitou, Ele apareceu aos 10, porque nesse momento um dos 11 não estava, e Judas já tinha batido a caçuleta. Tomé não estava na hora. Quando Tomé retorna, os discípulos falaram, cara, tu não sabe quem esteve aqui? Quem? Yeshua, ele estava aqui. Como assim? Ele ressuscitou, a gente estava aqui comendo sentado, ele passou pela parede, sentou, conversou com a gente. Aí Tomé disse, meu Deus, eles estão muito doidos aqui dentro. Foi o que aconteceu enquanto eu estava fora. E ele duvidou. O texto diz que no outro dia eles estavam reunidos de novo. E quem é que chega? Jesus. Quando Jesus entra, Tomé olha e fala, meu Senhor. E Jesus em hebraico, meu Senhor não, agora a gente vai conversar. Porque Tomé tinha dito para os discípulos, só acredito que é Ele se eu colocar a mão nas feridas de sua mão e do seu lado, aí eu vou saber quem Ele é. E quando Jesus se apresenta novamente, e Tomé olha e já reconhece e declara, você, ele faz, não, toque nas minhas mãos. E Tomé toca do meu lado. E Tomé toca, e Tomé diz, verdadeiramente é o Senhor. Aí ele diz assim, você crê porque você viu? Bem-aventurado é aquele que não viu, que não tocou, mas creu. E eu creio que isso tem muito a ver com aquilo que vamos falar agora. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Se você puder, por favor, repita assim comigo, diga, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 5. E entrando Jesus na cidade de Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Então, preste atenção nesse verso 10.
Maravilhou-se Jesus. Uau! Vou ler de novo essa parte. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado foi sarado. Jesus, nós amamos a sua presença, meu Senhor e meu Rei. Jesus, nosso Salvador, nosso irmão mais velho, nós pedimos que o Senhor venha mais uma vez hoje e nos auxilie a poder entender a sua verdade, para que ela gere uma mudança, uma transformação dentro do nosso coração e a partir da nossa mente, como diz a tua santa palavra. Transforma-nos pela renovação do entendimento que vem por meio da tua graça, que toca a nossa compreensão, Senhor, para que assim nós possamos experimentar e comprovar qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade. Pai, em nome de Jesus, que saiamos daqui hoje feridos pelo teu amor, com uma ferida de amor aberta por ti, Senhor, inflamados pelo fogo do teu Espírito, para que saiamos daqui diferentes da maneira como entramos. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, Jesus. Eu sei, meu Rei, que eu não posso fazer nada, mas eu sei, vai ter que és o Deus que tudo pode, por isso eu te imploro, faça o Senhor os seus grandes feitos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, veja só, nós estamos vendo um homem que aparentemente parece ser apenas mais uma pessoa precisando de Jesus. Parece que é apenas mais uma pessoa que sabe o que Jesus é capaz de fazer e assim como tantos outros, está indo fazer aquilo que é óbvio. Aquilo que eu não consegui realizar, aquilo que parece impossível, eu vou procurar Jesus porque Jesus pode fazer. Só que esse homem, ele está fazendo o que talvez seja óbvio para nós, que temos essa familiaridade com a figura de Jesus, de saber quem Jesus é e o que ele pode operar, porque de alguma maneira, desde criança, por meio da tradição, especialmente nós aqui do Brasil, crescemos ouvindo que Jesus, ele é o papai do céu, que ele cura, que ele faz milagres, e a gente cresce aprendendo tudo isso. Para o judeu não era diferente, porque a esperança de que viria o Messias estava acesa no coração deles. Também a certeza daquilo que os profetas realizavam desde as eras antigas. Mas nós não estamos falando de um homem que cresceu familiarizado com a figura de Jesus, ou de Deus, ou de um profeta, como eu e você conhecemos. Nós não estamos falando de um tipo de homem que tinha um entendimento e uma compreensão acerca daquilo que a Bíblia ensina, do que a Torá ensina, do que os antigos profetas ensinavam. Não, nós estamos falando de um homem que vem de um contexto diferente, de uma nação politeísta, ou seja, que tinham vários deuses, e ele cresceu aprendendo que ele precisava fazer algo para que esses deuses lhes dessem algo. Só que agora esse homem, ele está inserido dentro de uma cultura, ele está inserido dentro de um lugar onde existe um homem que está se movimentando nesse ambiente. E esse homem, à medida em que ele se movimenta no ambiente, ele começa a tocar as esferas dessa sociedade. E isso não começa em Jesus propriamente dito, isso começa a partir do momento em que dele se começa a falar. Porque a manifestação de Cristo, ela começa o seu ministério, não quando Jesus surge, mas quando João começa a declarar quem ele é. Você lembra disso? É ali que começa a manifestação do ministério de Cristo. O ministério de Cristo sendo falado, sendo dito. João está declarando: olha, eu anuncio para vocês aquele que vem e que é muito maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. João vai dizer: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com fogo e com o Espírito. E João está pregando sobre ele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E um dia, a pregação de João se torna verdade,
Porque João está pregando, Jesus chega e João diz: esse é o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. Agora as pessoas tiram os olhos de João e colocam os olhos em Jesus. E agora toda aquela multidão que ia até o deserto para ouvir João, passou numericamente, quase em absoluto, a seguir Jesus. Porque a gente lembra dos seguidores de Jesus por meio do que a gente leu, do que a gente já assistiu ou ouviu, e a gente acha que Jesus só andava com os 12. Não, gente. Os 12 eram os apóstolos, eram os discípulos. Havia uma multidão que seguia Jesus. E quem era a multidão que seguia Jesus? Era a multidão que tinha ido para o deserto ouvir a mensagem de João Batista. Obviamente, de acordo com a movimentação de Jesus, o seu ministério vai criando mais fama e mais pessoas vão seguindo Jesus. Ele era um rabino, ele era um mestre. Então ele tinha pessoas que seguiam ele. Está todo mundo me entendendo até então? Agora, a Bíblia nos ensina e nos mostra, isso está documentado na palavra, de que havia um tipo de pessoa que ia para o deserto para ouvir João. Você lembra disso? Quem ouvia João no deserto? No deserto iam judeus. No deserto iam pessoas do Sinédrio, iam fariseus, saduceus, e também iam soldados da corte judia e também da corte de Roma, centuriões, líderes, homens que exerciam liderança, iam ouvir João. Isso era tão forte que um dia João, vendo essa multidão se aproximando, esse tipo de pessoa, ele elogia esses irmãos, chamando-os carinhosamente de raça de víboras. Olha que coisa linda. Se fosse aqui no Nordeste seria ruma de calango. Raça de víboras. E sabe o que foi que João falou para eles? Quem disse a vocês que eu estava aqui anunciando a salvação, para que vocês viessem e encontrassem? O que João estava dizendo assim: queria eu que vocês não estivessem nem aqui, porque o meu desejo é que vocês fossem para o inferno. Mas como não podiam escrever desse jeito, disseram: não, escreva assim, ó. Aí escreveram desse jeito mais evangélico, né? João dizendo: quem disse então que eu estava aqui? Para que vocês viessem e ouvissem a palavra que pode lhes salvar. Eu tenho certeza que João foi mais ríspido na sua fala. Mas são essas pessoas que estão indo ouvir João. Agora o que acontece é que o ministério de Jesus começa a se alastrar. Tal qual uma pequena chama toca um lugar cheio de feno seco. O nome de Jesus começa a correr a Galileia. O nome de Jesus começa a correr sobre Israel, sobre as cidades e sobre até mesmo países circunvizinhos, a ponto de que vieram homens eruditos da Grécia tentar conversar com Jesus. Então a fama do Senhor, ele começou a se espalhar, o nome de quem ele era. E isso é algo tão robusto que a palavra diz que tem um momento que eles querem, naquele instante, eleger Jesus como um rei. O povo está tipo assim: é ele mesmo, vamos lá, ele tem que ser o nosso rei. E o texto fala que Jesus foge do meio do povo, porque Jesus entendia que ele não deveria receber uma coroa dos homens, porque Deus já havia reservado uma coroa para ele. O problema de muitos de nós é que quando nós começamos a crescer naquilo que Deus nos deu como missão, muitas vezes o que tem destruído o crescimento de homens em Deus é porque, ao invés de prosseguir para receber o prêmio da soberana vocação que está em seguir o Senhor, a gente aceita a proposta que os homens dão: fica aqui, seja o nosso rei e nós vamos te dar uma coroa. Irmãos, tem muitos de nós que estamos perdidos no nosso destino, porque nós estamos aceitando a honra que os homens querem dar e abrindo mão da honra que o Senhor já nos ofereceu. Quem está me entendendo, diga um amém. E como é que eu vou entender isso, pastor? Como é que eu vou compreender isso? Eu só vou compreender isso quando eu parar de tentar olhar para Jesus por meio da minha expectativa e começar a olhar Jesus por meio de uma perspectiva. E que perspectiva é essa? A perspectiva de alguém que necessita conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Irmãos, esse ano, agora no dia 5 de novembro, eu completei 15 anos de ministério ordenado. 15 anos que eu sirvo na igreja como pastor. Fora o tempo que eu servi como líder, fora o tempo que eu já estava na igreja como crente normal. Estava todo esse processo. E eu estava pensando justamente isso. Eu disse: Deus, já tem um tempinho que a gente caminha, já tem um tempinho que eu estou te servindo,
E sabe o que é que eu tenho aprendido, meus irmãos? É que quanto mais eu conheço dele, eu percebo que mais dele eu preciso conhecer. É que quanto mais eu conheço dele, eu percebo que tão pouco dele eu conheço. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, fazendo aqui olha como o pastor é. Não, isso é a realidade da minha vida. Tem tanta coisa que eu não entendo, gente. Tem tanta coisa que Cristo nunca me respondeu. Eu tenho tantas dúvidas assim como vocês. Tantas vezes eu disse, Senhor, faz, e Ele não fez. Tantas vezes eu vi coisas que aos meus olhos são injustiça, e Ele permitiu. Tantas vezes eu vi Ele promover homens que, na minha opinião, não deveriam ser promovidos. Tantas vezes eu vi Ele abençoar pessoas que eu achava que não mereciam ser abençoadas, e eu vi Ele falar não para pessoas que eu achava que mereciam ouvir um sim. Mas sabe por que eu estou aqui? É porque eu aprendi que o que eu preciso não é entender, mas é permanecer em quem Ele é. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, aí você pode pensar assim, pastor, então o senhor é um alienado. Chame como você quiser. Mas a minha relação com Jesus, ela está acima da satisfação que eu preciso dar para os homens. E o problema de muitos de nós é que a nossa relação com Jesus tem esfriado, porque a gente tem tentado dar satisfação para os homens. A gente tem tentado ser um tipo de igreja que tenta dar satisfação de que eu preciso me entregar completamente a Jesus. E é um Jesus que mudou a minha vida e que talvez eu ainda não conheça em sua completude, porque eu ainda não me entreguei em completude a Ele. Mas irmãos, esse ministério do Senhor começa a se alastrar, começa a crescer, e Ele está tocando tantas pessoas. E quem é esse homem? Esse centurião, esse homem que cresce numa nação diferente da de Jesus, que professa uma fé diferente da de Jesus, esse homem que nós não podemos afirmar, mas que talvez tenha sido contado entre aqueles que João chamou de raça de víbora. A gente está falando de um tipo de homem que não tinha uma esperança na promessa messiânica de que viria um rei do céu para governar e remir a terra, mas de alguma maneira ele entendeu uma coisa que muitos que conheciam a teologia de Cristo não entendiam. Talvez esse homem de alguma maneira entendeu uma coisa que muitos que conheciam a história do Messias não entendiam. Talvez esse homem tenha entendido uma coisa que aqueles que todo ano desciam na festa dos tabernáculos para sacrificar, para se renovar a sua aliança com o Senhor, não entendiam. Ele entendeu que em Cristo estava tudo aquilo que ele precisava. E ele não sabia como explicar. E olha como é forte o texto. E eu queria que a gente fizesse alguns paralelos com a nossa vida. Quando ele começa dizendo assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Primeira coisa, irmãos, a gente está falando de um homem de autoridade. E todo centurião tinha um documento autorizando a subjugar qualquer judeu. Qualquer judeu podia ser subjugado por um centurião. Jesus era o quê? Começa com Ju e termina com Deu. Jesus era o quê? Judeu. Agora o texto diz que esse homem, que tinha autoridade para subjugar um judeu, chega diante de um homem judeu e chama ele de Senhor. Roga, intercede, pede, se humilha. Irmãos, de verdade, tem coisa mais humilhante do que ter que pedir para alguém? Vocês já viram, já pararam para olhar os olhos de alguém que genuinamente está passando por dificuldade e está na rua te pedindo uma ajuda? Você já teve a curiosidade de parar e olhar nos olhos dessa pessoa? A vergonha, a dor. Mas por que é que ele está lhe pedindo? Porque ele não tem outra alternativa. Sabe por que é que ele está pedindo? Porque ele não encontrou mais nenhuma outra maneira de encontrar aquilo que ele precisa. Aí ele vai pedir. Eu não estou falando, gente, de pessoas que têm práticas erradas. Eu estou falando de gente necessitada. Sabe o que é que esse homem está ensinando? Ele está dizendo: eu tenho dinheiro, eu tenho autoridade,
eu posso subjugar, mas eu estou precisando de Jesus, e se eu estou precisando dele, eu vou pedir. O que falta no coração da igreja hoje é olhar para Jesus como Senhor, e não apenas saber que ele é Senhor. Não apenas saber que ele é Senhor a partir daquilo que eu cresci ouvindo, ele é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor, mas é ter uma vida dizendo, ele é o meu Senhor. E para ter uma vida declarando que ele é o meu Senhor, eu preciso me humilhar diante dele. Então as nossas orações não podem ser orações que determinam. Senhor, eu determino que o Senhor vai fazer isso, eu determino que o Senhor tem que fazer isso. Não, irmãos, isso não é palavra de Deus. Todas as vezes que você vê alguém tentando trazer uma espiritualidade de determinismo, de imposição a Deus tem que fazer porque Deus não deve nada para a gente. O que esse homem está fazendo é dizer, o meu dinheiro não pode comprar o que eu preciso, a minha posição não pode comprar o que eu preciso, a minha etnia superior a de vocês nesse momento da história não pode comprar o que eu preciso. Então Jesus, eu estou diante de você me humilhando e dizendo, eu preciso da sua ajuda. Quantos aqui precisam da ajuda de Jesus? Então se humilha diante dele, cara. Sabe, rasga o teu coração diante dele. Reconhece que ele é o Senhor da sua vida, não apenas com palavras. Porque dizer que ele é Senhor na hora de pedir é fácil. Eu preciso dizer que ele é Senhor na hora em que eu estou bem também. Amém? Porque a autoridade daquilo que eu peço a Cristo tem a ver com o nível de renúncia e de entrega que eu estou dando a Ele. Porque, irmãos, nós somos tão necessitados dEle. Agora esse homem de alta posição está ali dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, ou seja, ele está enfermo em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele está dizendo que esse homem está numa condição tão difícil, que ele está passando por uma enfermidade de saúde. Ele não consegue se movimentar e ele ainda está atormentado na mente dele. Esse homem também está demonstrando algo que nós precisamos aprender como igreja. Por favor, escuta o que eu vou lhe dizer. Repita assim comigo. Eu preciso aprender a me esforçar por aquele que precisa de Jesus e não consegue se esforçar por ele. Gente, o centurião não chegou para o cara enfermo e disse assim, ó, eu conheço um homem que é capaz de te curar. Faz um esforço, dá um jeito, vai até o encontro dele. Não, o texto está dizendo que ele foi. O texto está dizendo que ele foi e ele disse, olha, eu estou aqui porque eu preciso da sua ajuda, mas não é para mim não. Eu preciso da sua ajuda porque tem alguém que eu amo e que está enfermo. E gente, a gente não está falando da esposa do centurião. A gente não está falando do filho do centurião. A gente não está falando da filha do centurião, da mãe do centurião, do pai do centurião. A gente está falando de um servo. Olha o coração desse homem. Primeiro, esse homem que não cresceu no ambiente que nós crescemos, ou que o judeu cresce. Esse homem que é um homem de liderança, que tem autoridade para subjugar um judeu, primeiro se humilha diante de um judeu para dizer, eu preciso de você. Agora esse homem que tem servos à sua disposição, como escravos, e quando um servo morria, era só ele solicitar, e o governo de Roma mandava outro escravo para ele. Então ele podia olhar para aquele cara e pensar assim, tá bom, quando ele morrer eu chamo outro. Mas ele não estava preocupado com o serviço, ele estava preocupado com o coração. Muitos de nós temos tentado impressionar o Senhor pelo nosso serviço. Mas eu quero que você entenda que se um homem pagão, que não conhecia Deus, que não sabia quem Jesus era em essência, conseguiu olhar com misericórdia para um servo, como você acha que Deus olha para nós? Você acha mesmo que Deus está preocupado com o volume do seu dízimo? Você acha mesmo que Deus está preocupado com o timbre da sua voz? A gente se preocupa, se você estiver aqui em cima, dependendo do timbre da voz. Tem uns irmãos que chegam e dizem assim, pastor, meu sonho é entrar no louvor. Mas só pela voz falando eu digo, irmão, acho que não é o sonho de Deus não.
Esse sonho de Deus morreu, esse daí sim. Mas irmãos, Deus não está preocupado com a nossa performance. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu faço para o Senhor precisa ter excelência, bondade e entrega, mas tem que ter acima de tudo amor genuíno pelo que eu estou fazendo para glorificar o nome do meu Rei. E não porque eu quero que Ele me dê algo em troca. Porque irmãos, quer descobrir alguém que se move por Jesus ou não? É só você ver qual o motivo que chateou o coração dele. Eita. Aí é fácil a gente pensar dos outros, né? Agora vamos pensar na gente. O que é que chateia o nosso coração? A última vez que você se sentiu ferido por um irmão foi por quê? Irmãos, tem muita gente que chega e diz assim: não, pastor, porque eu vim para cá, porque agora aqui é minha casa. Venha, Deus abençoe. Mas o que foi que houve? Não, porque no lugar onde eu estava eu não fui reconhecido. Eu pergunto logo: mas tu é famoso? Para tu entrar alguém te reconhecer? Não fui reconhecido, não tive oportunidade. Tu teve oportunidade, irmão. Teve a oportunidade de ficar calado. Teve a oportunidade de ser manso e humilde. Teve a oportunidade de aprender a entender que existe uma estação da sua vida que o que você tem de melhor é inútil. E de se guardar e permanecer nesse lugar. Porque talvez um dia Deus precise de uma flecha como você. Mas Ele não vai te encontrar na aljava, porque tu está pulando de um lugar para o outro, buscando satisfação. Que o Senhor nos ensine nesses dias, em nome de Jesus, a ter um coração que permanece até que o Senhor decida fazer. Eu posso ouvir um amém? Foi isso que os discípulos fizeram. Lembra disso? Jesus nos últimos dias comissiona, libera, morre, ressuscita, aparece, anda com eles mais 40 dias. Diz: o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Os discípulos estão lá. Jesus agora começa a caminhar com eles até o momento que Ele vai subir ao céu. E pouco antes dele subir ao céu, Jesus diz: agora vocês vão esperar. Mas Jesus agora que... Não, vocês vão esperar. Esperar até quando? Até que do alto vocês sejam revestidos pelo meu Espírito. Jesus não disse quantos dias ia demorar, quanto tempo, quantos anos. Jesus não falou, só disse assim: espere. Antes de todo o ide, existe um fique. Porque o que credencia alguém para cumprir o ide é o quão obediente ele vai ser no fique. Fique até que do alto você seja revestido do meu Espírito. E eles ficaram. E um dia, meus amigos, eles estavam sentados, orando e permanecendo. O texto diz que começou um abalo na sala que eles estavam, na região do cenáculo. Um vento soprou dentro daquele lugar. Línguas repartidas como que de fogo começaram a pousar sobre a cabeça deles, e eles foram cheios do Espírito. Eles se levantaram naquele dia para nunca mais sentar. A gente está aqui de pé hoje porque um dia homens decidiram esperar, decidiram permanecer. Então, por favor, não ache que o tempo da sua espera é tempo perdido. O tempo da sua espera é tempo investido na sua maturação. Eu posso ouvir um amém? Como é bom fazer isso para quem está aqui em cima. Olhe para o irmão que está do seu lado de novo e diga: meu irmão, que o seu tempo de espera seja algo que você zela, entende e espera, em nome de Jesus. Agora deixa eu te dizer sobre quem está esperando. Talvez daqui a uma semana o Senhor te use. Amém? Talvez daqui a um ano. Amém? Talvez daqui a 25 anos. Já caiu, amém. Ou talvez Ele diga: precisa não. E eu não estou brincando não.
Eu estou falando sério. Porque, irmãos, o fato de Deus querer usar alguém não significa que Ele ama mais o outro. Só significa que Ele elegeu. E o que é que define isso, pastor? Quando você chegar diante dele no céu, você pergunta. Tem coisas que o homem fica tentando responder, tentando entender a mente de Deus. A mente de Deus não pode ser entendida. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem é que pode mergulhar e sondar o íntimo de quem Ele é? Quem pode fazer? Ninguém. Um dia desse eu vi um livro que o título era A Mente de Deus. Disse, rapaz, não vou nem ver o nome do autor para não pecar. Que o cabo que escreve um negócio desse aqui, ele deve ser a quarta pessoa da Trindade. A mente de Deus. Não, irmãos. O que eu sei, meus amigos, é que nós temos um Deus que Ele já fez algo incrível por nós. E esse algo incrível é que nós estávamos condenados à morte, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós podemos entrar nesse lugar de salvação, independente de quem somos. Podemos nos tornar quem Ele quer que sejamos. Eu posso ouvir um amém? Agora vamos voltar para esse centurião. Verso 7, Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Irmãos, de verdade, quantos de nós aqui não gostaríamos hoje de ouvir isso? Imagina tu estar aqui orando, dizendo: Senhor, eu preciso da sua cura, da sua libertação, do seu milagre. Aí Jesus aparece na sua frente. Lindo. Olhos como chamas de fogo, cabelo branco como a lã, vestes resplandecentes, um manto rubro-negro, um manto salpicado de sangue. É porque eu me confundo, perdão. Imagina. E dizendo: eu vou hoje na sua casa fazer o que você me pediu. Gente, Deus abençoe o centurião. Mal dizia: bora, Senhor. Bora. Eu preciso tanto ter um tempo de mesa eterno com o Senhor. São tantas dúvidas. E o enfermo: não, depois a gente vê ele. Vamos aqui no caminho, vamos parar num café antes de ir lá para casa. Mas olha o que esse homem está fazendo. Jesus olha para ele e diz assim: eu irei e lhe darei saúde. Aí o texto fala no verso 8: e o centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno. Jesus. Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Gente, olha a fé desse cara. Olha a fé desse homem. E gente, de verdade, olhando para quem a gente é hoje, tu tem a coragem de dizer que tu é digno de que ele entre na tua casa? De verdade. Não precisa levantar a mão não, é retórico. Quantos aqui teriam coragem de dizer: Senhor, pode entrar na minha casa que está pronta para te receber? Vocês acham que quem você é hoje é digno de receber Jesus? Eu sei que provavelmente 100% da resposta do seu interior foi: não, Senhor, não sou digno. A gente não é digno. A gente diz: Senhor, nunca mais eu cometo esse pecado. No outro dia cometo de novo. Senhor, nunca mais eu penso isso, mas já está pensando de novo. Senhor, nunca mais eu fala de novo. A gente sai daqui manso e humilde, cheio de paz, orando em línguas. Aí Satanás envia um motoqueiro que passa por você com a mão na placa, tirando um fino. E você, cheio do Espírito Santo, manso e humilde, diz: infeliz, servo de Belial, uma praga dessa não morre. Fosse um pai de família, tinha morrido, mas... E o teu filho que te viu aqui cantando: Santo, Santo, ele está: eita, aleluia. É desse jeito. Mas sabe o que?
Pegue seu dedo indicador. Levante assim. Agora diga assim: Deus mora. Agora faça assim, ó, aqui. A gente tão sujinho, tão cheio de carrapicho. E ele disse: vocês agora são a morada do meu Espírito. Uau! Tem noção do que é isso, cara? Você é a morada do Espírito de Deus e está carente porque fulano não te deu atenção. Desce besta, homem ou oma. Você é morada do Espírito. Ah, fulano me rejeitou. Jesus morreu no Calvário por você, derramou sangue por você. Ah, fulano me esqueceu. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias de sua vida, até a consumação dos séculos. Ah, eu tenho uma dor no meu coração, porque um dia o meu pai me deixou e nunca mais voltou para casa. A minha mãe me abandonou e nunca mais voltou para casa. Ele disse: eu muito em breve voltarei e habitarei no meio de vós. Se Jesus for visto por nós, não como uma historinha, não como um filme ou um desenho, mas como a verdade da Bíblia, eu e você seremos cheios da plenitude dEle. E cheios da plenitude dEle, a gente pode até ser abalado, mas a gente não se afasta. Porque mesmo cheios do Senhor, Ele vai continuar abalando as estruturas da nossa vida, como está escrito lá em Hebreus 12. Fazendo um paralelo para os nossos dias, quando o autor de Hebreus diz que eu acredito que foi Paulo, mas o autor de Hebreus diz assim: ainda uma vez, e o Senhor abalará os céus e a terra. E ele diz assim: e todas as coisas que são abaláveis serão abaladas, para que as coisas inabaláveis permaneçam. Diga assim comigo: as coisas inabaláveis permanecem. Então, irmão, se tremeu a estrutura da sua vida e algo caiu, é porque isso não tinha alicerce em Deus. Chorar. Parece Teodoro sonhando. Teodoro é nosso cachorrinho. De madrugada descobrimos que os cachorros sonham. Eu não sei como alguém aferiu isso, mas a ciência disse. Eu fico tentando imaginar como é que eles sabem que, né? Porque eu sei que eu sonho, porque eu sei. Mas qual foi o cachorro quando eu disse: rapaz, sonhei hoje que eu estava com alguns amigos correndo e eu vi um petisco gigante se aproximando. Então, alguém que estuda a mente dos cachorros, Deus abençoe essa pessoa, diz que quando eles sonham de madrugada, eles emitem sons. Aí estava a gente dormindo, eu e Moura, o cachorro Aí, meu filho. Aí eu: o que é isso? Estava lá dormindo. Aí, no outro dia, passaram uns dias, ele novamente emitiu o som do sonho. Aí eu acordei e Moura estava assim, ó: ele está sonhando. Especialista em sonhos de cachorros. Meu Deus. Embora, amores, eu não seja cachorro, eu queria dizer que você também é especialista em realizar os meus sonhos. Ah, Jesus. Sim, voltando para o cachorro, não, para o centurião. Esse homem está dizendo para o Senhor: eu não sou digno de ser na minha morada. Mas diga só uma palavra e você é salvo. E nós que somos santuários do Espírito, muitas vezes, irmãos, estamos feridos e machucados, porque não reconhecemos quem Ele é em nós. Aí ele vai declarar porque é que ele sabe quem Jesus é. Olha o que ele vai dizer: pois eu também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz, e ele faz. Irmão, sabe o que esse cara está dizendo? Ele está dizendo assim: eu não cresci ouvindo sobre você,
Eu não conheço as profecias do Antigo Testamento. Eu não sei nem o que é Messias. Eu não sei nada disso. Mas o que eu sei de uma coisa é que desde que João começou a falar sobre você, e desde que você começou a se movimentar, eu não tenho a capacidade de não reconhecer que você é um Senhor. Irmãos, um cara que não foi num culto do domingo, e nenhum pastor disse, levanta a mão quem quer aceitar, olhou para o que Cristo estava fazendo e disse, Ele é Senhor. Quem representa Cristo na terra nesses dias? Quem? Quem? Nós. Somos nós. Irmãos, se o mundo não está buscando Cristo, é porque a gente está falhando como igreja. Porque a igreja não vai reconhecer um Cristo que é Senhor, se nós não temos vivido a partir do senhorio dele. Porque nós como igreja queremos governar Cristo e não ser governado por Ele. Nós queremos dizer, culto de avivamento, Cristo tem que avivar. Culto de arrependimento, Cristo tem que trazer arrependimento. Agora, culto das lágrimas, tem que todo mundo chorar. Não somos nós que dizemos, é Ele quem declara. E o que sai da boca do Senhor vira verdade. Então, irmãos, o Cristo, por favor não, se você achar ruim, morra. Morra, M-O-R-R-A. Como diria o grande filósofo pernambucano Russo. Mas o que nós precisamos como igreja é tentar parar de manipular Cristo, porque isso não vai acontecer. E irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração. Existe uma igreja que serve a um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. É um Cristo que eles construíram com as suas próprias mãos, que seleciona quem amar, que diz até onde pode ir e como tem que fazer, e a pregação está dentro de um cronômetro que quando bate 1h30 o Espírito Santo tem que se calar. Esse não é o Jesus da palavra. Quase que eu caí para frente aqui, deixa eu voltar. Ia ser em cima de vocês aí, viu? Deus abençoe. Não é, gente. O Jesus da palavra é aquele que continua amando os improváveis, cara. É aquele que continua tocando aquele que ninguém quer mais tocar. É aquele que está com a porta aberta para todo tipo de gente, inclusive eu e você. Amém? Quando tinha 30 pessoas aqui nessa igreja, quando tinha 60, quando tinha 50, a gente declarava aqui. Irmãos, por aquela porta qualquer pecador entra. Uma vez um irmão veio me questionar porque uma pessoa estava congregando aqui. Pastor, você sabia que fulano está congregando aqui? Eu disse, também não está? Ele, oxe, mas tu o quê? Não, eu... É verdade, somos todos pecadores, né? Todos, e uns mais, outros menos. Não, irmãos. Escute, eu já falei isso aqui uma vez. A porta da casa de Deus está aberta para todos. Eu posso ouvir um amém? Amém. Se você não suporta, procura outro canto. Se você quer uma igreja que enquadra o jeito de se vestir, o jeito de falar, como diz o louvor apócrifo, vá com Deus. Mas aqui, todo tipo de gente vai passar por essa porta e vai ser amado aqui dentro. Pastor, então agora está tudo liberado. Pode fazer tudo. Não, estou falando disso não. Aqui sempre vai ter uma palavra firme, bíblica e de amor. Porque a porta da casa é aberta para todos, mas a mesa de Cristo é só para os arrependidos. Abrir a porta da igreja é responsabilidade do pastor. Sentar na mesa de Cristo é responsabilidade sua. Não sou eu que pega você pela mão e diga senta. Eu só posso dizer, sente-se lá. Há um convite. Mas para sentar lá, eu preciso andar nesse caminho, João, de subida, onde eu tenho que deixar as bagagens para chegar nesse santo lugar. E quem chega nesse santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem permanecerá
no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um puro coração. Sabe o que são mãos limpas e um puro coração? Antes que você pense, eita pastor, então eu estou lascado, porque eu sou pecador demais. Sabe o que são mãos limpas e um puro coração? Mãos limpas é alguém que mesmo cheio de feridas, está soltando as coisas que carrega, para que o Senhor possa colocar nas suas mãos o que é dele. E sabe o que é um coração puro? É alguém que está disposto a ser ensinável. Irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. O que mais me impressiona num homem não é o quanto ele sabe. O que mais me impressiona num homem é o quanto ele consegue aprender. E aprender não tem a ver com aquilo que eu falo, tem a ver com aquilo que eu vivo. Esse homem que cresceu num ambiente totalmente diferente, ouviu de um Cristo que era Senhor. E o verso 10, a gente já vai encerrar, a música pode subir. O verso 10, para mim isso aqui é muito forte. Porque, irmãos, para pensar. Todo lugar onde Jesus passava, Jesus operava milagres, sinais e maravilhas. Amém? A palavra de Deus diz assim que as pessoas ficavam maravilhadas com ele. As pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele operava. Jesus curou Bartimeu, aquele cego. As pessoas ficaram maravilhadas. 4 amigos pegaram um amigo, colocaram numa maca, subiram no telhado, abriram o teto, desceram a maca no meio do lugar onde Jesus estava, e Jesus curou aquele homem diante de todo mundo que ali estava, e todos ficaram maravilhados. Jesus estava numa tempestade com os discípulos, as ondas batendo, tudo bate, vamos morrer, cadê Jesus? Estava dormindo na proa. Acordaram Jesus: mestre, não te importas o que está acontecendo, a gente vai morrer. Jesus levanta e diz assim, em hebraico: ruma de caba frouxo, deixe de alarde. Só que escreveram assim: homens de pouca fé, por que vocês estão tão assustados? E o texto fala que Jesus chegou e deu um comando para que a tempestade cessasse. E quando ele falou, a tempestade parou. E eles ficaram maravilhados e disseram assim: quem é esse que até os ventos e o mar obedecem à sua voz? Só que agora, irmãos, olha isso aqui que a gente vai ler. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Sabe o que foi que maravilhou Jesus naquele dia? Alguém que não cresceu ouvindo falar dele. Alguém que não cresceu ouvindo histórias da Bíblia. Alguém que não cresceu num ambiente cristão. Alguém que não cresceu no meio dos judeus, que não conhecia a lei. Reconheceu que ele era Senhor. E Jesus disse: nem mesmo em Israel, o berço da teologia, do conhecimento, daqueles que dizem saber quem eu sou, eu encontrei alguém que olha para mim da forma que esse homem olha. Jesus libera uma sentença sobre Israel, e ele se volta para o homem e declara: pode ir para casa, e que seja feito conforme aquilo que você pediu. E o texto diz que naquele mesmo instante o servo foi curado. Sabe por que aquele homem foi ao encontro de Jesus? Porque ele tinha uma convicção. E escuta o que eu vou lhe dizer: onde há convicção, vai existir uma ação. Sabe por que é que você não agiu ainda diante de coisas que você quer que Deus mude na sua vida? Desculpa te falar isso, é porque você não é convicto do que Ele pode fazer. É porque você, crente, não tem a fé de um pagão. É porque você que tem a Bíblia em várias versões no seu celular, não tem a fé de um homem que nunca leu um verso das Escrituras.
Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que eu preciso entender que muito mais do que ter nas minhas mãos uma Bíblia aberta, eu preciso ter no meu coração a palavra de Deus impregnada. Aquele homem entendeu quem Jesus era, porque ele viu quem Jesus era. Só está em crise o cristão que não entende quem Jesus é, porque não está vendo quem Ele é. Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar por um instante. Irmãos, então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado, ele foi sarado. Nós estamos vivendo dias de mudança, meus amigos. E quer queira você ou não, o tempo da mudança, ele é inevitável. O tempo de transicionar é inevitável. A questão é, em dias onde Deus está abalando as estruturas da sua igreja, onde estão os corações inabaláveis, que vão permanecer de pé? Vocês já pararam para pensar como nós temos visto na internet tantos escândalos? Líderes que eram praticamente tidos como semideuses, sendo expostos no seu pecado e na sua conduta. Vocês acham que isso está acontecendo por quê? Esses dias eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e uma pessoa me perguntou assim: pastor, quais são as suas maiores referências de avivalistas brasileiros? E eu pensei. E eu não tenho como falar de avivalista num lugar que nunca teve um avivamento. O Brasil, ele teve focos de avivamento. Em Curitiba, em Minas, em alguns lugares específicos, mais lá para a região sul, teve alguns focos de avivamento. Mas os homens tentaram ter a preeminência do que estava acontecendo. E por isso esse avivamento não se alastrou e não tocou a nação. Porque avivamento, irmãos, ele muda a estrutura de uma nação. E eu falei assim, sabe, irmão, eu acredito que Deus vai trazer um avivamento sobre o Brasil. E eu acredito de todo o meu coração, meus amigos. Só que esse avivamento que vem sobre o Brasil não tem a ver com a igreja que elege presidente da república. Esse avivamento que vem sobre o Brasil não tem a ver com a igreja que escolhe quem é certo e quem é errado. E esse avivamento que virá sobre o Brasil, escutem isso, eu falo isso com muito temor, mas com a convicção do Espírito no meu coração. Esse avivamento não terá o nome de homens à frente. Então, quem são os avivalistas do Brasil? A igreja. A igreja. Sem nome, sem rosto, porque ela entendeu que convém que ele cresça e que ela diminua. Irmãos, se um centurião pagão entendeu quem Cristo é, eu e você como igrejas temos o dever moral de entender quem Ele é também, de compreender quem Ele é também. E Jesus, Ele não é o nosso gênio da lâmpada, que a gente esfrega a lâmpada da religião e Ele diz, você tem 3 pedidos. Jesus, Ele não é o nosso patrão, que você trabalha e Ele vai te dar uma recompensa, um salário. Jesus, Ele não é o seu capataz, que te escravizou numa estrutura para que você, não pode fazer isso, não pode vestir isso, não pode fazer aquilo, se fizer vai para o inferno. Esse não é Jesus. Sabe quem é Jesus? Ele é Senhor e Rei.
E para um povo que reconhece Jesus como Senhor e Rei, esse povo se coloca como súdito e servo. Agora, esse Jesus que é Senhor e Rei, abriu uma porta no coração dele e disse: entrem. E quando vocês entrarem, eu não vou mais chamá-los de servos, eu vou chamá-los de amigos. Que se levante no Nordeste uma geração de amigos de Jesus, uma geração de homens e mulheres que são amigos do Messias. E amigos têm coisas em comum. O que você tem em comum com Cristo hoje? Porque se a relação que você tem com Ele hoje é só uma relação de pedido e recebimento, você não entendeu o que o centurião pagão entendeu. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Coloque sua mão sobre o seu coração e peça a Ele, diga: Jesus, me ajuda a te conhecer de verdade, Senhor. Me ajuda a te conhecer fora das lentes da religiosidade. Me ajude a te conhecer pelas lentes do relacionamento, pelas lentes da palavra.